Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Vamos lá entrando. Deixa eu só colocar aqui, posicionar. Boa noite a todos. Estamos entrando. Deixa eu deixar de uma forma aqui para nossa live de hoje. Então, a gente está aqui já no quarto dia, na quarta aula da semana Paz com Propósito. Eu fiz um convite para você semana passada para que você participasse de todos os encontros. Mesmo que você não esteja aqui online comigo, você pode rever essas aulas. Elas vão ficar disponíveis por enquanto lá, aqui no Facebook e no Instagram. Eu vou deixar disponível e também no meu canal no YouTube, se você não tem esses formatos aqui. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, trabalho com famílias, sou mãe de 2 crianças também. E a gente está aí trazendo mais informações para que a gente possa trabalhar com uma saúde emocional, emocional dos nossos filhos, da nossa família. E já faço convite para que você esteja com a gente na quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui horário de Brasília, lembra disso? 20 horas, horário aqui de Brasília, a gente vai estar nesse encontro. Se você ainda não fez sua inscrição, clica aqui na bio, ou clica aqui no link que vai estar aqui no Facebook para que você faça a sua inscrição. E você precisa lembrar de ir lá no seu e-mail e confirmar para que você receba no dia o link, tá bom? Então, esse evento da quinta-feira só vai participar quem estiver o link, é diferente dessas lives, mas todos estão convidados. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, pensado, planejado para te trazer mais informações. Eu vou me dividir aqui nas telas, eu tô aqui pelo Facebook também, então para que a gente possa alcançar mais vidas através desse projeto. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é recorrente nas minhas falas. Se você me acompanha, você já pode ter ouvido falar sobre rotina. É muito presente na minha vida. Desde muito pequena, quem está me acompanhando aí as histórias que eu estou escrevendo, sobre a minha história, também fiz uma live, mas a rotina é algo muito, muito presente desde a minha infância, graças à minha mãe. Ela é pedagoga, mas sempre teve uma preocupação muito grande com essa organização, com delimitar essa rotina, com planejamento, Eu lembro da minha mãe, ela tinha uns post-its que ela deixava no carro para que ela lembrasse de algumas coisas. Ela tinha agenda, assim, muito organizada em relação às atividades que ela tinha que fazer. Hoje eu vou falar de uma rotina, do poder dessa rotina aí na infância, nas nossas vidas. Eu não estou falando de uma rotina inflexível, Eu sempre costumo começar com essa frase, Falo, Maria, você quer que eu fale sobre rotina? Acho bom rotina, mas o que eu quero é sair da rotina. Quem tá aí no domingão, curtiu a família, fez algumas coisas diferentes e você às vezes se prepara para o final de semana, porque o final de semana é sair da rotina. E eu não estou falando de algo inflexível, mas mesmo dentro do nosso sábado e do nosso domingo ou das férias, existe rotina, A gente não tem que colocar, ela não é culpada às vezes da nossa tristeza ou da nossa insatisfação. É porque eu queria sair da rotina, as férias é tão boa, mas na verdade, a rotina, às vezes, ela pode trazer esse sentimento de peso ou de negativo, se você está fazendo uma rotina que não é adequada aos seus propósitos, que não é adequada aos seus desejos, que você não vê sentido em cumprir essa rotina, isso sim. Então o meu planejamento de hoje é falar um pouquinho para vocês o quanto que é poderoso essa rotina na vida das nossas famílias e também fazer um passo a passo. Eu vou colocar aqui 7 pontos que a gente pode pensar na hora que a gente cria uma rotina. E o meu convite é para que você realmente, a partir de hoje, a gente está no começo do ano, janeiro, 2020 com muitos desafios. A gente falou assim, 2021 a gente vai colocar propósitos diferentes, apesar do panorama ainda não ser muito, muito diferente, mas assim,
é ter você, né? Você mãe, você pai, você colocar essa proposta de conseguir o que a rotina traz, né? A rotina traz muitas possibilidades de que um simples comportamento de um dia, algo que você aprendeu hoje aqui, aprendeu nessa semana com as informações que eu estou trazendo, vire realmente um hábito para sua família. E esse é o poder da rotina. Nós aprendemos, se você tiver um papel e caneta aí, pode anotar isso, né? A gente está em aprendizado, a gente está aprendendo comportamentos novos, e se você está me acompanhando nessa semana, tem ouvido meu conteúdo, é porque você deseja provavelmente algumas mudanças. Mudanças para o seu filho, mudanças para a sua vida. Isso só vai acontecer com a gente persistindo, né? A gente tendo paciência e insistência nesse comportamento. Se a gente está falando em habilidades novas, numa saúde emocional dos nossos filhos, a gente precisa saber que não vai ser em só uma situação, né? Ele conseguiu fazer isso adequado, né? As habilidades vão aparecer depois de treino, de muita insistência, de muita paciência. Precisamos lembrar desses pontos, anota aí. Treino, muita paciência e muita insistência, persistência. A gente precisa de trazer isso muito próximo do nosso vocabulário, do nosso pensamento para nós e principalmente para os nossos filhos. Hoje eu vou falar do poder dessa rotina na infância, né? Então a gente precisa saber que os nossos filhos, isso faz parte. Ontem eu falei sobre o cérebro da criança para vocês, mas um ponto muito importante é a rotina para o desenvolvimento infantil. A rotina de sono, a rotina de uma alimentação, a rotina do exercício físico para o corpo, a rotina do estímulo neuronal para os nossos filhos, do estímulo emocional, faz parte de um desenvolvimento saudável, de emoções saudáveis, de uma vida mentalmente saudáveis, vai depender da rotina. A rotina, ela traz segurança para os nossos filhos, né? Então a gente consegue, ela delimita, ela dá limites, né? Tem um teórico americano que ele fala, né, que a rotina é para a criança como uma parede é para casa, né? Ela dá o formato, ela dá a segurança. Então a gente não pode deixar de as nossas situações negativas com a rotina nos influenciarem, tirar a rotina da vida dos nossos filhos, porque quando adultos a gente acredita que a rotina é o que nos faz infeliz, né? E não é a rotina, né? Mas que a gente possa observar os nossos próprios comportamentos, qual a visão que a gente tem da rotina, para que a gente observe que essa rotina sim é muito positiva na vida dos nossos filhos. É muito positivo na vida dos nossos filhos, porque ela vai trazendo essa segurança, ela vai delimitando comportamentos, ela faz com que simples comportamentos virem hábitos. Se você observar os hábitos que você tem hoje, pode pensar em alguma coisa que você faz com hábito, nossa, sei lá, corro todo dia de manhã, medito, faça leitura de alguma coisa. Você faz isso como um hábito e não precisa isso ser forçado para você, porque você passou por um processo de rotina, um processo de treino, um processo de insistência, né? De você fazer várias vezes por um período de tempo até que aquilo virasse um hábito na sua vida. E isso é o poder da rotina. Vamos pensar assim na vida dos nossos filhos, como exemplo, autonomia, né? É uma habilidade que a gente espera muito da vida dos nossos filhos e que a gente tenta colocar várias situações para que essa autonomia vire uma habilidade. E ela só vai virar uma habilidade, né? Ele tem autonomia de escovar o dente sozinho, ele tem autonomia de limpar o bumbum sozinho, ele tem autonomia de escolher uma roupa sozinho, ele tem autonomia de estar na escola sozinho. Isso só acontece
depois de que ele repita várias vezes esse comportamento. Lembra aí de alguma coisa que o seu filho já tem autonomia para fazer, ele só tem porque você insistiu, porque você, a partir do momento que você começou a ensinar e viu que ele estava fazendo sozinho, você foi deixando ele fazendo sozinho, foi modelando um pouquinho esse comportamento, mas passou por um processo de repetidas vezes acontecer para que virasse uma autonomia. E se a gente priva os nossos filhos disso, né? Ele não sabe andar de ônibus, mas só colocou ele para andar de ônibus uma vez, deixou ele sozinho, fez ele ir, e aí ele errou o caminho, sei lá o que aconteceu, e aí você traduz isso em ele não sabe andar de ônibus. Realmente ele não sabe andar de ônibus e nunca vai saber se for só uma vez. Mas ele pode aprender a andar de ônibus se você acompanhar ele algumas vezes, se ele fazer esse comportamento, ele ter esse hábito, né? Fazer essa atividade por várias vezes. Ele vai criando segurança, ele vai criando essa habilidade, mesmo que ele esteja no caminho errado, ele vai saber perguntar, várias coisas estão envolvidas em andar de ônibus, né? Mas é um hábito bom também para a gente ensinar para os nossos filhos, e que várias coisas estão envolvidas nisso. Então, lembra disso, a rotina não é um problema nas nossas vidas. Ela tem que ser vista como a única situação que a gente precisa realmente para que um comportamento novo seja aprendido. E se você está me acompanhando, provavelmente você espera que seu filho aprenda algo novo. Ele está com algum desafio, está com algum comportamento que você quer que ele mude, e para que ele passe a aprender esse comportamento novo, não vai ser em uma situação que ele vai aprender. Às vezes a gente até fica feliz, eu não sei se você que está me acompanhando já passou por isso, dormi a noite inteira, dormi sem pedir, sem vir para nossa cama. A Rebeca às vezes faz isso, dormiu a noite inteira, e você fala assim, agora nunca mais. Que bom, agora aprendeu a dormir sozinha no quarto dela, então agora ela não vai mais acordar. Isso não acontece. Daqui 2, 3 dias volta a acordar de novo, volta para a cama. Então, assim, vai ser vários treinos, outras habilidades envolvidas nisso para que eu possa dizer isso virou um hábito, então ela não precisa mais vir para a cama, ela não precisa desse tipo de segurança, e aí ela vai dormir a noite inteira. Observe os seus filhos, observe a sua vida. A nossa referência de pais, a gente precisa olhar para os nossos filhos e lembrar também da nossa infância, das nossas referências até como adulto. Eu comentava com meu marido essa semana, né, que às vezes a gente espera que as nossas crianças lidem muito bem com frustração. Mas quando a gente passa por algumas frustrações na vida, a gente logo descompensa. Não vou mais então, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, não quero mais isso, não quero mais brincar com você, vamos dizer assim. Enquanto adultos a gente ainda tem essas reações. Como é que a gente espera que uma criança de 2 anos lide, né? Nossa, ela tem uma autorregulação, né, incrível de lidar com a frustração. Não vai ser assim. Não estou falando que é justificável enquanto adulto a gente também ter essas atitudes, mas provavelmente porque a gente não foi treinado isso na infância. Mas que a gente olhe para os nossos filhos com essa compaixão, com esse olhar um pouco mais atento. Isso não nos exime de ensinar isso, mas que a gente olhe e que a gente tenha uma aproximação, que eu falo assim, de você ser realista na sua espera. Do que é que a gente pode esperar dos nossos filhos? A gente falou ontem do cérebro da criança. O que eu espero de uma criança que está trabalhando com o cérebro do lado direito, que está com as emoções fortes, né, que está com raiva, que está com muito medo ou que está descontrolado? O que a gente espera dessa criança? Não dá para esperar dela que ela vai trabalhar com funções do cérebro esquerdo, que é de organizar, de autorregular, de fazer planejamento, de ter comportamentos lógicos. Não é. Isso ela vai aprendendo ao longo do tempo, mas não dá. Então, se a gente vai com isso, igual eu falei, não é que
a gente agora vai tirar todas as regras porque nossos filhos estão descontrolados. Mas que a gente seja realista e aí a gente também vai com as nossas emoções mais controladas para isso, né? Porque a gente também perde esse controle. Então, se você sabe desse desenvolvimento, sabe o que esperar, isso também te traz uma segurança maior, te dá uma habilidade maior, te dá uma resposta melhor do que só reagir. Então, vamos lá. Falando um pouco da rotina, desse poder da rotina, eu quero trazer para vocês 7 passos para que a gente possa incluir a rotina realmente nas nossas vidas, né? Fazer com que a gente tenha um planejamento melhor, tenha uma organização melhor. Eu falei lá no começo do ano disso. A gente tem muitos desejos para 2021, né? Para a vida, né? Os sonhos para os nossos filhos, os sonhos para as nossas vidas, isso precisa existir. Mas para que isso se torne realidade, não só sonho, né? Não só desejo, que seja coisas que a gente viva, que sejam experiências vivas, nós precisamos fazer execuções, executar comportamentos, executar melhor os nossos hábitos, executar planejamentos que a gente colocou ali, que a gente delimitou e que volta, né? Algum tempo a gente tem que voltar para dar uma olhada e direcionar de novo as velas. Então eu coloquei aqui que eu trouxe para vocês lá o manual, para quem não assistiu ontem, né? Algumas pessoas já têm esse manual em casa. E é um manualzinho que eu fiz no ano passado, bem simples, mas é para trazer para vocês essas informações que às vezes, apesar de simples, não são fáceis para a gente colocar em prática no dia a dia, né? Eu falo, tem coisas que são simples, mas tem coisas que não são fáceis. E ser simples também os torna possíveis, mas às vezes não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que lidar com muitas de outras regulações que vai tendo na nossa mente, de muitos outros bloqueios, limitações, hábitos, automatismos que a gente tem e que a gente precisa começar a sair do automático. Eu falei isso, né? A gente precisa sair do automático. Esses 7 dias é para que a gente saia do automático e você observe coisas que você não está observando, né? Só assim que a gente vai ter mudança. Então, o primeiro ponto que eu escrevo aqui, os 7 passos para a construção da rotina familiar, é que você, pai, você, mãe, acredite no poder da rotina para a sua vida. Isso só vai fazer sentido na rotina da sua família, dos seus filhos, se você acreditar de uma forma positiva no poder da rotina para as suas funções, para a sua organização. Se você acha que a rotina é o que te deixa infeliz, provavelmente essa live não é para você, né? Não dá, né, para que você possa incluir uma rotina na sua casa, incluir qualquer outra atividade que você não acredite. Muito difícil você tentar incluir algo que você não gosta ou que você não acredita, principalmente. Vai ficar uma situação de que você fala, mas o seu comportamento, as suas atitudes desfalam. Você fala, né? Mas o que o cérebro da sua criança está modelando do seu próprio comportamento, que ele está fazendo isso com os neurônios espelhos, diz ao contrário. O que realmente ele aprende é o que esses neurônios estão montando na vida dele. Então você pode falar 1000 vezes que fumar não traz prejuízos para a saúde, que fumar mata, que fumar faz um monte de coisa, mas se você fuma, dificilmente o seu filho vai acreditar no poder negativo desse fumo, né? Porque ele realmente, você é uma autoridade, você é um modelo muito forte para ele e ele tá vendo esse seu comportamento. Então acredite na rotina, acredite no poder dessa rotina para sua vida. Também se organize primeiro, faça a sua rotina. A rotina do seu filho vai estar incluída na sua rotina.
Eu sei que você vai ter que deixar, eu vou colocar lá no final uma parte importante, né, assim, para as atividades com seu filho. Mas você precisa criar a sua rotina primeiro, senão você vai ficar perdido. Então não vai mesmo ter tempo para ficar com eles. Você vai se sentir culpada, você vai se culpabilizar por causa disso, porque você também não tem uma rotina, você está cansado e você não consegue administrar as suas coisas. Acredite no poder da rotina e faça primeiro. Então, o primeiro ponto é que você faça a sua rotina. A rotina é muito especial também na vida dos pais, porque eu falei, né? A rotina traz segurança. E segurança tem a ver que a gente também tem uma rotina dos nossos comportamentos. A gente não age com os nossos filhos levados só pelas nossas emoções. Um dia eu tô triste, outro dia eu tô feliz, outro dia... Então, um dia que eu tô triste, eu não, sei lá, não converso com meu filho. Ou eu, tô tão triste, deixa ele fazer, deixa ele descumprir as regras. Não, nem vou ligar pra ele. Aí o dia que eu tô feliz, ou o dia que eu tô feliz eu não ligo, né? Não, a regra era comer um chocolate. Não, mas deixa ele comer, né? Hoje eu tô bem, nossa, né? Tá tudo feliz lá em casa, eu não vou brigar com ele por causa disso. A rotina faz parte da gente também trazer segurança, porque a gente mantém uma rotina de resposta para os nossos filhos. O comportamento, ela precisa dessa rotina, né? Os nossos filhos necessitam dessa rotina das nossas respostas, de que a gente traga segurança, que a gente persista, né, num formato de resposta, que não dependa das nossas emoções, né? Então, se um dia acontece isso, eu respondo assim, se outro dia acontece isso, e aí todas as coisas vão mudando. Não estou dizendo que não tem as exceções, elas só não precisam virar rotina. As exceções não podem virar rotina, né? Porque aí não existe rotina. Então, que a gente possa pensar nisso. Faça primeiro a sua rotina. Organize, eu uso papel, tem pessoas que gostam do celular, tem gente que gosta de planilha, né? Então, se você vai fazer de acordo com o que é acessível, não deixa que a perfeição te tire a possibilidade de começar. Muitas e muitas e muitas vezes a gente deixa de começar algo porque a gente quer a perfeição. Não, ainda tá. É que falta aquela planilha, Maria, que falta aquela planilha do Excel pintada com todos os dias. Não. Que você comece com o recurso que você tem agora. Se você até gosta da planilha do Excel, você vai fazer quando você tiver essa possibilidade de tempo, porque você vai colocar dentro da sua rotina e agenda um tempo para fazer a sua rotina. Então, que você não fique parado só porque você vai esperar o dia que você tem 3 horas para pensar nisso. Às vezes eu tento organizar a minha rotina e rascunhar algumas coisas em poucos minutos. Mas você tem que colocar e fazer, né? Não ficar pensando no que... todas as outras coisas que você queria fazer. Eu trabalho muito com os meus pacientes isso, os planejamentos para 2021. A gente está fazendo esse mês, né? E uma folha vai todos os nossos desejos e numa outra folha a gente vai todas as possibilidades para que eles aconteçam. Tem várias situações que a gente coloca, que a gente deseja, né, no nosso planejamento, que não são possibilidades, principalmente para as crianças, que não é acessível a ele concretizar. Não depende dele concretizar. Então a gente coloca um asterisco. Esse não vai ser seu foco esse ano. O seu foco vai estar naquilo que depende de você. Né? Sair na classe, eles colocam, né? Maria, eu quero sair na sala do meu amigo tal. Né? Isso não depende de você. Você pode colocar lá como um desejo, né? Mas isso não depende de você. O que depende de você é você passar de ano, né? Do ano letivo. Mas cair na mesma classe que um amigo não depende. Então, que a gente tenha isso. E aí a gente pare de ficar deixando procrastinar algumas situações porque a gente quer perfeição. A rotina não tem a ver com perfeição, mas a gente começar, né, algumas situações a acontecer de uma forma de planejamento, que ele aconteça todos os dias quase no mesmo formato.
Segundo ponto, definam atividades que são necessárias para crianças por turno, para as crianças pequenininhas, tá? Você pode colocar algo visual, porque para a criança pequena, ela tem essa visualização, é a forma como eles estão aprendendo. Eles não vão saber ler, né? Então você pode colocar alguns desenhos para que eles se organizem, e os maiores você pode já escrever com eles o que eles precisam. Se for uma criança acima de 7, 8 anos, que eles já estão organizados com horários, você pode delimitar horários, tá bom? Porque eles vão entendendo, aquele horário que eu vi lá no relógio é o horário que eu tinha que fazer algo. O horário que eu sigo aqui é o horário que eu tenho na escola. Lá na escola e na creche, se os seus filhos já estão na creche ou na escola, eles têm uma rotina. O Benjamin chegava em casa, quando parou as aulas, ele falava assim: mamãe, qual que é a rotina? Vamos montar a rotina. Porque na escola, todos os dias, a primeira coisa que a professora Karina fazia com ele fazia com toda a sala, era falar a rotina do dia, né? O que atividades eles iam ter, o que eles iam fazer depois, qual horário que ia ser o lanchinho, qual que ia ser depois o intervalo, todas as coisas ela colocava, e eles seguem rotina. Eles gostam de rotina, que a gente tira, eu falei lá no comecinho, que a gente tira essa negatividade, que a gente também não inclua nos corações e na vida dos nossos filhos isso, que a rotina é o que nos deixa infeliz, tá bom? Então, você pode colocar por turno para criança pequena de manhã, tarde e noite, e também para as crianças maiores já delimitar atividades, porque eles também vão poder. Tenha isso acessível, né? Que eles possam visualizar essa rotina que você tenha. Faça o monitoramento dessa rotina. Pode ser colocados lembretes na própria rotina, mostrando as atividades, se elas estão sendo cumpridas ou não. Para as crianças, o ideal são rotinas com informações figuradas, como eu falei. Então, a rotina, né, você vai ensinando eles o poder de fazer a rotina. Então, a gente precisa ter um monitoramento de tudo isso. Um tiquezinho, um xizinho, um verde, um vermelho, para que ele possa colocar lá que ele cumpriu essa rotina. Seria muito bom se ele fosse lá e ele ticasse. Eu só não indico para vocês trabalhar com a carinha feliz, a carinha triste. Vocês já podem até fazer, talvez vocês já tenham isso em casa, na rotina, mas eu sempre digo que às vezes assim, quando a gente tem essas rotinas e no finalzinho delas tá carinha feliz e carinha triste, é como se nós fôssemos referências para os nossos filhos, assim, não fez isso, fiquei triste, não fiz aquilo, fiquei triste, fiquei feliz. Como se eles tivessem que fazer as atividades para que nos deixasse feliz. E o ensinamento não é esse. Eles precisam fazer aquelas atividades porque é o melhor para a vida deles naquele momento. É a melhor atividade que eles teriam para fazer naquele momento. E aí não vai ser definido bom comportamento ou mau comportamento porque um outro gostou e o outro não gostou. Porque assim, a gente está criando, a gente está falando de criação de filhos emocionalmente saudáveis e de filhos, criação de filhos que a gente vai observar isso a longo prazo. Já imaginou se, às vezes eles podem encontrar outros adultos que não tenham a mesma referência que você e que fale assim, você não pode fazer isso porque a mamãe vai ficar triste, não fala isso para a mamãe porque a mamãe vai ficar triste. Então, se ele não quer te deixar triste ou te desaprovar, eles não vão contar. E são situações que parecem bobinhas, né? Parece às vezes, irrelevante, Maria. Mas tem condições e pesos muito grandes. Os nossos filhos não vão se regular por causa das nossas emoções. Eles precisam se regular por causa das próprias emoções e do que a gente vai ensinando e que eles vão acreditando que é o melhor comportamento. Porque se você não estiver perto e não ter a carinha triste nem feliz, talvez eles não saibam como que eles precisam se comportar. O que você pode colocar é que se foi executado e não foi executado. E é claro que você vai estar feliz sim por ser executado, mas que isso não seja a única referência para a vida dos nossos filhos. Que assim, mãe, eu
não fiz isso porque te deixava triste. Ah, não te falei isso porque te deixava triste. O meu filho já falou uma vez pra mim isso, Benjamin. Ele pegou, acho que tinha caído água no filtro, e aí ele foi lá limpar, assim, bem rápido, me escondendo, né, que tinha caído, que ele tinha deixado cair. E ele falou assim que ele não quis falar pra mim porque ia me deixar triste. E eu tentando falar pra ele, tudo bem, né, eu ia ficar talvez preocupada, ia ter alguma reação negativa, que a gente também tem que se controlar nesse momento. Mas que ele não aprenda a ter as respostas, por exemplo, vou esconder isso porque vou deixar alguém triste. Né? O esconder, o ocultar alguma coisa da vida dele, isso sim é um comportamento negativo. E aí, trazendo isso, você vai ter várias experiências disso com seus filhos. A gente traz também no programa, ensinando um pouquinho disso, aqui senão eu vou me alongar também. Mas essa coisa do triste e feliz, emoções que a gente passa para os nossos filhos, a gente tem que ter esse lembrete, tá? Que eles vão ter o próprio comportamento, eles vão se autorregular, e não é só por causa das nossas emoções. Esse é o terceiro ponto, que a gente precisa monitorar esse treino, precisa saber se isso está acontecendo ou não. O quarto ponto, monte a rotina conjuntamente com as crianças, ó. Relembre todos os dias, passa com eles igual lá na escola, passa todos os dias. Assim que virar um hábito, você pode trocar alguma coisa e colocar outra coisa no lugar. Tá? Então a gente precisa repassar, a gente está falando de rotina não se aprende com um dia, hábito não é aprendido com um dia, a gente precisa repetir, estar com eles, presente nessa rotina também. Quinto, a rotina do sono na infância é uma coisa muito importante, então eu sempre pontuo para os pais que apesar da gente ter uma flexibilidade do horário de acordar, do horário de dormir, nós precisamos ter atenção a esse ponto para o desenvolvimento infantil. O sono, a regulação do sono é algo muito importante para a vida, para o desenvolvimento neuronal, físico dos nossos filhos, o nosso desenvolvimento emocional também. Se você é mãe, pai aqui que está me ouvindo, já imaginou quando você teve privação de sono muitas noites? O quanto que isso mexe no nosso emocional? O quanto que vem irritabilidade, ansiedade, vem vários problemas por causa de privação do sono. E os nossos filhos estão em desenvolvimento. Não deixa, principalmente no período de pandemia, que se perca algumas bases desse sono. Você pode ter, meu filho dormia 8 horas, Maria, agora ele dorme às 10, tudo bem, né? Mas passou das 10, 11, 12. Eu trabalho com muitas crianças ao longo da semana e adolescentes, principalmente os adolescentes. Eles estão dormindo 2, 3, 4 horas da manhã, porque não tem aula outro dia, né? Não era porque tá de férias agora não, porque não tinha aula, porque a gente não colocou uma rotina de atividades também para eles. Isso pode trazer um prejuízo muito grande, emocional, físico, neuronal para os nossos filhos, que a gente tenha atenção isso na nossa vida e dos nossos filhos. A gente às vezes também pode cobrar as crianças que elas precisam ter horário de dormir, mas a gente também se perde muito nos nossos horários. Não estou falando que todos os dias vai ser iguais, né? Eu estou numa semana fazendo com vocês aqui a Semana Paz com Propósito, preparando o webinário. Eu estou dormindo um pouco mais tarde essa semana, mas a minha rotina é dormir um pouco mais cedo porque eu acordo muito cedo. Esse é um convite, se você quiser fazer isso, e tem vários estudos dizendo, né, o quanto que também traz de saúde pra gente manter esses hábitos mais saudáveis, mas que a gente também tem um compromisso com a vida dos nossos filhos. A casa tá toda, eu falo que a casa tá acordada e a gente quer que os filhos durmam. Os nossos filhos lá em casa, eles também, por exemplo, acordam muito cedo porque a casa acorda muito cedo. Então, é essa organização que você vai vendo que a sua família vai tendo junto com você. Mas a rotina do sono é um ponto, você coloca um pontinho aí muito importante. É muito importante, não dá pra gente, mesmo que tenha flexibilidade, não dá pra gente se perder nisso.
sexto ponto reveja a rotina de tempos em tempos. Seja flexível. Faça novos acordos se você está vendo que algo está sendo quebrado muito repetidamente. Uma rotina não está conseguindo ser seguida com muita frequência. O sono, a gente pode ser flexível, mas não dá pra gente quebrar muitas rotinas. Quebrar não, né? Fazer essa flexibilidade, ó. Refaça se necessário, mas evite burlar o que foi estabelecido. Principalmente nós pais. Colocamos uma rotina e uma regra que não podemos ficar com o celular na hora da refeição. E toda vez a gente fica com o celular na hora da refeição. A gente falou para eles que precisava ter, sei lá, quantas horas de sono, que eles precisavam tomar banho para fazer isso, mas a gente também não cumpre essas rotinas nas nossas vidas. Que eles precisavam ter uma alimentação com tantas cores, com fruta, com legume, a gente coloca na mesa, mas a gente não come, mas quer obrigar eles a comer. Então, que a gente seja flexível, mas não fique burlando, porque senão você está ensinando para o seu filho outro comportamento, que ele pode a todo momento burlar a rotina ou as regras que são estabelecidas. E o último ponto, a rotina familiar com crianças precisa de um tempo diário para atividades livres. Precisa ter um outro pontinho aí dentro da rotina da família, que é um tempo de brincar, é um tempo de desenhar, de dançar, um tempo livre, né? Um tempo de sair um pouquinho para brincar na rua, dentro das possibilidades de pandemia. Que a gente possa fazer algo manual com eles, um tempo para contar uma história. Não estou falando aqui que você vai ocupar um período todo do seu dia, mas você precisa ter de 15 a 20 minutos para isso, que você esteja incluído na vida, que é a rotina, que faz parte do desenvolvimento emocional do seu filho. Estar com eles, ter essa conexão, ter esse afeto faz parte da vida emocional. Eu estou falando aqui dos passos para uma vida emocionalmente saudáveis. E estar perto dos nossos filhos faz parte, não adianta a gente só querer para eles uma vida emocional. Né? Não, eu vou fazer algo que eu vou jogar na vida deles, inculcar na cabeça deles e a partir de agora eles vão ser crianças emocionalmente saudáveis. Não funciona dessa forma. Que bom que não funciona. Né? Então a gente precisa ocupar parte da nossa rotina para tirar esse tempinho de fazer algo que é algo direcionado por eles, algo estruturado por eles, né? Eles vão pedir, mãe, vem brincar de esconde-esconde, vem brincar de pega-pega, vem brincar com a massinha, que é algo que não é só nós que colocamos. É claro que você pode procurar várias intervenções para fazer, mas que tenha um tempinho para que ele coloque as regras, para que ele delimite as figuras, os personagens. Aí você tem um tempo muito precioso de observar também o seu filho, de saber o que ele está aprendendo, onde ele está aprendendo, o que ele está falando. A gente trabalha, eu sou psicóloga na infantil, a gente trabalha com a criança com lúdico dentro da clínica e é para ter esse tempo de observação. O que eles estão aprendendo, que visualização eles têm, qual que é a rotina, o que eles viram, que figura, né? O que o pai faz, o que a mãe faz, o que a mulher faz, o que o homem faz, o que a professora faz, o que o cachorro faz, o que a avó faz. Então a gente tem um tempo muito precioso quando a gente brinca com os nossos filhos sem julgamento. Essa é uma das propostas, né, dentro do atendimento, mas é uma proposta que eu levo para os pais, para que a gente, não é que você não vá fazendo as suas orientações, mas você não precisa, nossa, mas por que você gosta disso? Mas por que sua boneca comeu isso? Primeiro ouve, vai brincando, aí você vai direcionando se alguma coisa que tá ali tá te parecendo meio estranho. Mas esse tempo, que é o último ponto da rotina, inclua esse momento também de estar com eles. 15 minutos, gente, se você não tem muito tempo no seu dia, tenho certeza que já vai fazer muita diferença na vida do seu filho. E eu vou aqui encerrar fazendo só um adendo, né? Colocando só um pontinho, é que a gente tem assim muita atenção para a rotina dos nossos filhos, principalmente em tempo de pandemia. Eu não sei se vai começar as aulas, acho que vai começar aqui em São Paulo, pelo menos vai começar no modelo online, né? A gente está
com as restrições, a gente não sabe muito bem ainda como que vai ser, mas vai estar estabelecendo rotina, é imaginar que essa organização vai voltar, as aulas vão retornar, eles vão precisar acordar 6 horas da manhã, 5h30. Fico pensando nas crianças que estão dormindo 1 hora, 2 horas, os adolescentes. Como é que a gente vai lidar com esse retorno, principalmente das atividades escolares, se na nossa casa não está tendo uma rotina de sono? É um ponto muito importante, porque eu falo, algumas pessoas falam sobre a minha rotina também em casa, das crianças, elas não dormem muito tarde, mas assim, e falam, como que você consegue? E eu preciso dessa organização para que eu também faça outras coisas, né? Para que eu tenha o meu tempo de descanso um pouquinho no final da noite, para que eu possa estudar, tomar meu banho tranquilo, às vezes ter uma conversa com meu esposo que não vai poder eles estarem ali para decidir alguma coisa, eu preciso, porque eles dormem cedo, porque eu coloco, gente, não é que eles querem dormir cedo, né? É porque a gente tem essa organização de ir colocar eles para dormir cedo. Às vezes eles não estão com sono, eu fico lá até eles dormirem, principalmente a Rebeca, o Ben dorme muito rápido. Mas é isso, não fica esperando, vou esperar meu filho cair no sono para depois colocar ele para dormir. Se você vai colocando isso, também sobra um tempo saudável para você, pai, né? Então, e principalmente lidar de colocar uma rotina agora, é saber que a gente vai ter dificuldades e desafios nesse retorno escolar. Uma das coisas é a gente já ir organizando a rotina, tá? Então, desejo para vocês uma ótima semana, gente. Hoje a gente está começando a semana. Amanhã temos outra aula, então a gente não vai ter nossa live às 8h30. Eu vou ter só a live às 9 horas, que é o nosso 5º dia. A gente vai começar a trabalhar um pouquinho os nossos processos de paz. Eu vou estar falando sobre estilos parentais e te convido para conhecer um pouquinho mais da sua organização, para que você tenha mais poder, mais liberdade nesse trabalhar com seus filhos aí em casa. Convide outros pais, outras mães. Se você não viu completo, essa live vai ficar gravada para que você assista também. E você é meu convidado especial para estar comigo na quinta-feira no webinário Pais com Propósito. Faz a sua inscrição aí para que você receba o link. Boa noite, pessoal. Boa noite.